Existem pessoas que financeiramente são estáveis, mas pouco a pouco estão a notar as necessidades estão a tornar-se maior do que aquilo que está a entrar. Há quem poderia dizer, olha, eu penso que se eu conseguir esse valor, a minha vida vai mudar. Mas no dia que conseguiu tal valor, a vida não mudou. E a pessoa se pergunta, o que eu faço? Por que as coisas me acontecem desse gênero? Qual é o mal que eu faço? Que eu consigo ajudar as pessoas, mas não encontro as pessoas me ajudando. Só tem que ser eu somente ajudar. Aonde é que eu errei? Por que a minha vida descaiu até nesse ponto? Há quem, o seu nível das finanças, a própria pessoa sabe que eu não ultrapasso o valor. Se a vida subir um pouco, vou ter que descair e descer. Por que quando encontro dinheiro, então o dinheiro vem e encontra problema? Até cheguei a vender uma propriedade, quando só vendi a propriedade, faleceu meu pai. E eu não posso deixar o meu pai assim. O dinheiro se foi. Por que existem pessoas, quando estão doentes, vai na rua, esse é comprimido para dor de cabeça, esse é para maculo, esse é para barriga, ele toma o comprimido na rua, bebe água e a dor passou. Mas alguém que tem problema das finanças, qualquer comprimido não dá, agora o comprimido tem que sair do Portugal. Anda farmácia em farmácia. A mesma ampola está quanto? $50. Mas como então os outros com 100 kwanza compram algo na rua, se sacode, está lá, mas e eu? O dinheiro só vai nos hospitais. Por que essas coisas acontecem? Será que Deus não quer me ver prosperar? É o contrário. Existem certas lutas, irmão, não são natural. Eu sempre acreditei, diante de um problema espiritual, é preciso uma solução espiritual. Então, aonde é que estão? Abre comigo Zacarias, vai entender. Zacarias capítulo 5. Vamos ler o versículo 1. E outra vez, levantei os meus olhos, e olhou, e eu vi. Olha o que Zacarias tinha visto. Vem, olha para lá. Olha. Agora, lê o versículo 2. E ele me disse, que vês? Para por ali. Agora, olha, o que vocês estão vendo? Sim. Agora, lê mais. E eu disse, vejo um rolo volante que tem 20 covas de comprimento e 10 covas de largo. Então, Zacarias, depois de ter vindo isso, lembra-te, Zacarias tinha sido enviado no momento que o povo estava a sofrer. Então o povo tinha que entender por que estava sofrendo. E Deus lhe mostrou essa visão, que você está sofrendo por causa disso. Existe muita gente que está aqui hoje. Deus vai te libertar quando vai entender. Talvez os apertos que estão acontecendo na vida são ligados a esse rolo. Leiamos mais. Lê. Se trata de quê? Disseram, essa é a maldição que sairá da face da terra, porque qualquer que furtar será desregado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desregado conforme a maldição do outro lado. Disseram, esse rolo se trata de duas maldições diferentes. Num lado para outro. Num lado para quem roubar, outro lado para quem jurar falsamente. Jurar falsamente, nem no sentido de juro com Deus, nem naquele sentido. É no sentido de perjurar. Você sabe o que é perjurar? Perjurar é você quebrar com aquilo que você deu como certeza. E você vem quebra com um sentimento, quebra com uma doutrina, quebra com algo. Digamos, alguém que vai no caso do Quimbandeiro lhe disse, não cumprimenta. E ele disse, sim, eu nunca vou cumprimentar alguém com as minhas mãos.
Você, nesse caso, com o Kimbandê fez o quê? Perjurou. Porque ele fez um feitiço e te disse, com esse feitiço você faz isso, e você concordou. Perjurar quer dizer você quebra o sentimento, quebra até a doutrina. Disse, quem faz isso? Há um tipo de maldição. E depois, quem roubar? Há um tipo de maldição. Agora sigam bem. A Bíblia disse, essa maldição irá até na vida dessa pessoa. Lê mais, lê. O versículo 4. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá a ele e a sua madeira e com as suas pedras. Vê o que acontece. Quando essa maldição vier, chega, você está lá em casa, e esse chega de uma só vez. Me cobre. E se a pessoa naquele tempo, a vida era assim. E vai ver que a pessoa luta com a vida. Há um momento, a vida, as coisas saem um pouco bem. Estou feliz, as coisas agora passaram. E depois, vai ver que um tempinho, o dinheiro já está aparecendo. Oh, glória a Deus. Depois, vem mais uma circunstância assim. Irmã, não aceite que a tua vida seja assim. Mas a falta do conhecimento faz com que algumas pessoas, a vida está assim. Quando orou, jejuou 21 dias, vai ver um pouco de luz. E depois, porque jejum de 41 dias, passando o Senhor Jesus de um dia. Sim, tá bom. Orou, a vida se abriu. E glória a Deus. Não aceite que a tua vida seja assim. Agora, o que faz isto? A coisa que faz isso, quando você perjurar, e depois de ter perjurado, como não tinha conhecimento, nunca pediu perdão, nunca falou com Deus sobre o tal, e vai ver, a vida será sempre assim. A vida está no quase que deu certo, quase que conseguiu. Esse quase é assim. A vida se abre um pouco, depois se fecha. Se abre um pouco, depois se fecha. A pergunta é, por que isso acontece? Diz que existe algo chamado maldição. Essa maldição teve uma porta aberta por causa daquele juramento, daquela certeza que você deu a alguém e você quebrou e nunca pediu perdão ao Senhor. Existem pessoas, talvez, que estão aqui. Deus te trouxe aqui só para te dizer, aquele sofrimento que está sentindo naquela área, ou na tua saúde, ou nas suas finanças, pode ser que você tenha quebrado o coração de alguém e você não resolveu esse problema pedindo perdão a Deus. Porque o choro daquela pessoa a quem você quebrou o coração, até hoje, você nunca se arrependeu diante do Senhor. A quem tem problema na vida sentimental, não é que Deus não quer que você venha se casar, porque houve uma oportunidade que você fez quebrar o coração de alguém. Você deu toda a certeza, de repente, sem motivo, você fez sofrer o rapaz alheio, fez sofrer a mulher alheia. E fazendo isso, o fato de você ter perjurado, dando a certeza, quebrou com aquele sentimento, dessa maneira brusca. Eu não disse que se você não quiser, que você vai continuar. Não disse isso. Mas aprenda a não quebrar o coração de ninguém. E quando isso vem acontecer, é simples. Volta só ao Senhor. Porque qualquer for o mal que nós fizemos, o Senhor Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. Existem pessoas
Quebrou o coração de alguém. Se ele vai sofrer, que sofre lá. Não sabe que tudo que semeamos, colhemos. Hoje talvez está a colher algo que alguma vez havia semeado. E Deus me mandou aqui para te dizer, hoje sou, se voltar para Ele, pedindo perdão, Deus vai colocar esse problema no mar do esquecimento. E a sua vida não será mais a mesma. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Viram? A vida espiritual. A vida espiritual. Vê só. Vê só o que aconteceu no teu amigo, na tua amiga, que hoje está sofrendo na vida sentimental. E pergunta só. Não houve, talvez que haja nesse homem ou nessa mulher um pecado não confessado. O que Jesus só está a esperar que você reconheça que havia se comportado de uma maneira que fez sofrer uma outra pessoa. Se só reconhecer, talvez é por causa disso que você tem aquilo quando está acontecendo. Você imagine, esteve com um homem ou com uma mulher, e lá mais tarde, você vai embora. Vai para essa mulher a falar, a não ser que ele não tenha me beijado. Se ele beijou essa boca, essa mulher, homem, escuta bem, homem. Essa mulher tem hábito de falar isso. A não ser que ele não me fez isso. Me fez assim. Até hoje ele não tem nada para descobrir no meu corpo. Já descobri tudo. Hoje, eu já não falo. Deus é justo. Faça justiça. Deus é justo. Alguém me disse, cristão, me disse, pastor, meia-noite, tirei toda a roupa. Deus faça justiça. Bruxa. Quem que disse que essa oração Deus se ouve? Agora escute, irmão. A pessoa que chora dessa maneira, Deus não responde, mas o diabo aproveita. E você vê a oração que você fez. Não está vendo como é que aquela pessoa sofreu? Essa pessoa sofreu por causa de você. Lembrai-vos na introdução o que eu disse. Algumas pessoas cuja palavra ponta de espada. Então, talvez também você seja vítima de alguém que está a chorar. A não ser que ele não comeu mau dinheiro. Você chulou o rapaz alheio. Me chulou. E agora, você não está a saber por que as coisas estão a se complicar. Pastor, é verdade, chulei, agora não tem dinheiro, faço como? Volte só ao Senhor Jesus. O sangue de Jesus está ali para te lavar. E a sua vida não será mais a mesma. Uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado. Pode tirar. Cuidado com perjurar. Estava assistindo algo e fiquei muito tocado. Alguém que estava a sofrer com a doença. Era um senhor com seu sobrinho. Trabalhava num tipo de ateliê. E lá mais tarde, roubaram uma máquina. Venderam e aquilo passou. Só de repente, o rapaz notou algo esquisito. O que é? Algo que havia acontecido no seu tio estava a acontecer também com ele. O tio que lhe levou naquela empresa, roubaram a máquina, venderam. Afinal, o dono da máquina foi na casa do quimbandeiro e disse, já que eles que fizeram isso, os que roubaram, que morrem. E o quimbandeiro, não sei o que fez, mandou uma certa doença. E o senhor, com o peito muito mais apertado, lutou, como não era cristão, morre. E o sobrinho começou a sentir as mesmas coisas. Mas graças a Deus, o rapaz
entendeu sobre a libertação e voltou ao Senhor pedindo perdão. E Deus perdoou e Jesus curou a pessoa. Agora imagine, as pessoas não sabem que muitas das vezes a coisa que você roubou fez chorar alguém. Muito mais os pobres que estão aqui na sala. Talvez você tirou coisa ali. Isso vai te fazer sofrer. Há uma igreja aqui chamada Simão Kimbangu. Há um testemunho desse Simão Kimbangu. Um senhor, um pobre prendeu o senhor. Quando prendeu, ameaçou e tirou o bagre que tinha. E pegou o bagre. O que acontecia? Comeu. Cada vez que tiver a beber água, sai bagre na boca. Cada vez está comer outra coisa, sai bagre. E chá, sai bagre. E morreu. Morreu por quê? A Bíblia diz, de um lado, a maldição que vai para quem jurar falsamente. Do outro lado, para aquela pessoa que rouba. A pergunta é, será que alguma vez você machucou alguém no coração? Se alguém tirar coisas e outro chorar, aquele choro dá a legalidade para aquela maldição do outro lado venha operar. E você bem sabe que a maldição é um pacote. Pode vir problema da doença, pode vir problema da vida sentimental, pode ter problema com seus filhos. Existem pessoas que vivem uma vida numa família, as pessoas a morrer cedo, por causa de algo que o avô havia feito. O avô fez algo, e a outra família começou a falar, e falando, eles a chorar, e a maldição atinge a pessoa. Irmão, não estou aqui para te fazer lembrar o seu zelo, mas só estou aqui para te dizer, o sangue de Jesus pode limpar todo esse zelo que você havia feito algum dia. O sangue de Jesus pode. Tente só, hoje, se lembra só e dizendo, Pai, se essas dores que eu tenho, se essa doença que tem se manifestado sempre, vai e volta, se esse problema de dor de cabeça, se esse problema das finanças tem se manifestado porque eu fiz chorar fulano do tal, havia tirado dinheiro de fulano do tal, Pai, eu me arrependo e te peço perdão. Se só fizer isso, posso eu não orar para ti? Vai ver como é que a tua vida sentimental vai mudar. Vai ver como é que a tua vida financeira vai mudar. E Deus, sabendo disso, mandou o profeta Zacarias. Disse, Zacarias, vai, fale com o povo. E o povo entendeu que, afinal de contas, Deus tem sempre razão. E agora, quero te pedir perdão e insistir nessa coisa que vou falar agora. Isso abrange quase a todos nós. O que acontece na vida das pessoas que são cristãos? Siga bem. Essa é a aula sobre a libertação. Para você que está me assistindo, que era o tema, é a aula sobre a libertação. Os temas, a introdução, volta no capítulo 1. Estou a falar com alguém que está me assistindo. E hoje o subtema são os 3 últimos profetas. Abrir sua Bíblia em Eclesiastes. Vamos no capítulo 5. Lê o versículo 2. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Para ela para aí. Uma pessoa pode falar através da sua boca, e alguém pode falar no seu interior, através do seu coração. Eu não é. Agora sigam bem. É fácil nós respeitarmos o que sai da nossa boca,
Mas muitas vezes nós não ligamos o que falamos no coração. E hoje, a Bíblia está querendo nos dizer que tenha cautela sobre aquilo que sai no coração. Não te precipite com nem o teu coração. O coração de alguém pode lhe falar algo diante de Deus. É ou não é? Não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas suas palavras. Vamos no versículo 4. Vamos. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votar, paga-o. Melhor é que não vote do que vote e não pague. Não considera que a tua te faça pecar a tua carne. Não diga diante do anjo que foi o erro. Por que razão iraria Deus contra a tua voz? Diz antes fizesse o quê? Destruísse ao... Deus disse, por que está a procurar problema com a tua carne? Talvez certas outras doenças? Fechou. Está se preocupando com a carne e do outro lado dizer, você é capaz de destruir os seus negócios. E muita gente só estão sofrendo por causa de o voto que fizeram, que ninguém viu. Mas Deus, por isso as coisas apertaram no serviço, nos seus negócios. Vê só, não consinta que a tua boca faça pecar o quê? A tua boca pode fazer pecar a tua carne, a carne a sofrer. Vamos? Nem diga diante do anjo, foi por erro. Não diga diante do anjo da igreja, como diante do pastor, né? Que foi um erro. Vamos? Por que razão iraria Deus contra a tua voz? De sorte que a ira de Deus pode provocar que acontecesse o quê? A destruição de quê? A obra das suas mãos.